Olá, pessoal, bem-vindos à nossa Casa na Arte. Muito obrigada pela companhia. Hoje o tema da nossa conversa é a vida como um grande teatro. Outro dia, fazendo a leitura de um livro, na verdade de um sociólogo e antropólogo francês chamado Denis Duclos, tá o livrinho aqui, ó. Vocês podem até ver, eu estava lendo no original. Título do livro: L'invention du langage, ou A Invenção da Linguagem. Eu achei uma história tão curiosa e que tem tudo a ver com a nossa Casa na Arte aqui. Porque a arte é uma linguagem, a arte trabalha com linguagens, a música, a fotografia, são linguagens, né? Mas desde quando nós usamos linguagem? Esta história que Duclos conta aqui nesse livro é sobre a linguagem humana. Mas a gente sabe que a linguagem não é uma particularidade só nossa. É que nós desenvolvemos um sistema de comunicação, claro, muito mais complexo, muito mais sofisticado num certo sentido do que os nossos ancestrais primatas ou os outros mamíferos, outros animais que, como nós, também se comunicam. A linguagem humana é contada aqui de uma perspectiva um pouco diferente de outras teorias e estudos. Então, há muitas explicações sobre a origem da linguagem, o que é, quando surgiu e por que ela teria surgido. Essa é a principal curiosidade. E como nós aqui conversamos sempre sobre arte, e a arte é sempre uma forma de representar a vida, representar quem somos, de encenar um pouco esse teatro da própria vida, de expressar ideias e sentimentos das mais variadas formas, às vezes de uma forma mais chocante, sedutora, impactante, agressiva, nostálgica, triste, aterrorizante, né? Então eu decidi trazer a vocês essa conversa e eu vou simplificar o máximo que eu puder o discurso deste professor, pesquisador, acadêmico, só para que a gente entenda um pouquinho essa história da linguagem. É uma história que me fascina, me interessa demais. Tem inclusive outros vídeos já aqui no canal a esse respeito, vocês podem depois dar uma olhada, né? Mas aqui o que nos interessa é que o Duclos, ele não concorda, né, com algumas explicações que dizem que provavelmente a linguagem humana surge para atender às necessidades de nós podermos, enquanto seres humanos, nomear as coisas que a gente vê, né, as paisagens, os lugares em que a gente vive, os alimentos que a gente ingere, os outros animais com quem a gente convive. Coisas, sabem assim, coisas exteriores, objetos, coisas que eram vistas, né, e sentidas por nós de modo mais exterior, físico e material. Não, ele vai dizer, muito provavelmente, né, diferentemente desses estudos e dessas teorias, a linguagem ela surge por uma necessidade primeira e mais importante e mais urgente, que é da gente realmente se colocar no mundo para criar uma identidade, para simplesmente dizer, olha, a partir de agora a gente não é primata mais, não somos macacos mais, não somos chimpanzés mais, até porque ele cita vários estudos, né, que foram feitos com base no comportamento desses animais, né, que bem ou mal são os nossos ancestrais se a gente pensa numa interpretação evolucionista, né? Ele vai dizer, não, a nossa posição, a nossa vontade sempre foi de assumir um lugar de fala. Por que a gente começa do nada a falar? Claro que não é do nada, é um processo muito gradual, muito lento, mas a gente vivia muito bem, diz ele, em grupos, nos amando, nos odiando, criando grupos que se confrontam com outros grupos, grupos rivais, brigando por água, por comida, por território, enfim, criando dentro de um mesmo grupo hierarquias, escolhendo os nossos líderes. Nós tínhamos toda uma vida política, até os macacos, várias espécies de macacos têm também
né, até hoje, e tinham à época, quando conviviam com esse ser humano ainda muito bebê, né, na história da humanidade, esse comportamento político, né? Nós vivemos por muito tempo sem falar, sem linguagem, sem escrever, e vivíamos muito bem. Sem a linguagem, mas com um modo político e social de organizar, né, as coisas para a gente poder se reproduzir, sobreviver, né, envelhecer, morrer e continuar o ciclo da nossa vida, né? Então não tem como a gente afirmar, claro, quando a linguagem humana efetivamente surgiu, mas Duclos nesse livro defende essa ideia. Nós precisávamos, antes de mais nada, não é botar etiqueta nas coisas, começar a chamar de pedra, pau, carvão, caverna, árvore, né, as coisas que a gente via. Mais do que nomear objetos, mais do que nomear processos que vão ser depois caracterizados como processos técnicos, objetivos, né, mais científicos, mais precisos, não. É muito uma questão de identidade e do emocional. Meio que se dá conta de que a nossa condição sem linguagem estava boa, mas também não era suficiente. Então é quase um incômodo da gente assumir um novo papel. A gente não vai ter mais o papel só de ser líder de um grupo que grita. Então a gente vai começar a desenvolver uma capacidade de laringe, aparelho fonador, que antes só servia para alimentar, respirar, deglutir, não para falar, e a gente vai começar a falar, né, aos poucos, e desenvolver a nossa linguagem para assumir um novo lugar no mundo, sabe assim? Para assumir um lugar de poder falar, para assumir um lugar assim de, se um começa a falar, o outro começa a falar, as próximas gerações que vêm precisam também ser ensinadas, treinadas, domesticadas e educadas a também falar. Para quê? Simplesmente para poder fazer parte do grupo. Sabem, assim, simplesmente para poder ser aceito. Tá, você é um dos nossos, você está com a gente, você é do nosso grupo, você é o nosso camarada, o nosso parceiro, portanto vamos te proteger, aprenda com a gente é você também, nós somos a sua família, os seus amigos, os seus defensores, os seus ancestrais, enfim. Então tem muito a ver com essa questão. Muito provavelmente, diz Duclos, e isso acontece até hoje com testes que são feitos com chimpanzés e outros macacos e animais em laboratório, né? Muitas pesquisas são feitas para entender esse funcionamento. Os macacos conseguem aprender a nossa linguagem, uma língua natural, humana, né? E até que ponto? E para que eles usariam? As palavras que eles aprendem, eles usam para quê? Principalmente para demonstrar sentimentos. Principalmente para descrever um outro macaco, para descrever características de algo que eles veem numa fotografia. Então tem muito a ver com isso. Eu e o outro, o que eu acho do outro, o outro é bonito, o que eu sinto em relação a isto que eu estou vendo, como eu reajo em relação a essa cor, a esse filme, a essa fotografia, a esse desenho, né, que me é mostrado. Então a linguagem para ele tem muito esse impacto, esse impulso de poder demonstrar uma identidade, de estar no mundo, de pensar a nossa condição no mundo antes de mais nada. Até porque, vamos combinar, a linguagem não é exata, não é precisa. Há milênios e milênios que nós já falamos, escrevemos, desenvolvemos muitos códigos, muitos símbolos. O simbolismo é essencial para a arte. Mas ele não esgota a realidade foge a toda e qualquer representação, a toda e qualquer abstração, a toda e qualquer tentativa de aprisionar a realidade. E para resumir, chegando ao título do nosso vídeo, então, a vida é um grande teatro, nessa visão desse sociólogo, neste livro, Denis Duclos, já mostrei a obra aqui, porque nós sentimos, diz ele, desde sempre, para inventar a linguagem e poder criar todos esses símbolos, esses nomes, essas palavras que nós criamos, uma vontade de teatralizar a vida. A vida é um grande teatro porque não bastou, né? Não bastou, num determinado momento nós sentimos a necessidade de algo mais e não bastava simplesmente viver. Para viver da forma como a gente sentiu necessidade de viver, a
a gente passou a teatralizar essa vida, a gente ficcionaliza a vida, como a gente diz. O que isso significa? A gente representa a própria vida na vida, a gente faz teatro, a gente cria músicas, a gente canta e dança muitas vezes em rituais, em cerimônias, de aniversário, de casamento. Isso tudo é um grande teatro da vida. É tentar viver duplamente, viver de novo, e a arte traz muito esse entusiasmo, essa renovação, eu acho, de encenar quem nós somos, de simplesmente viver em um determinado momento, ocupar um lugar que é o lugar de dizer, olha, eu tô aqui, tá? Eu vivo, eu faço parte desse grupo, eu tenho essa origem, eu sou essa pessoa, eu sinto isso, eu reajo à tua ofensa ou ao teu elogio de uma forma X ou Y, de acordo com quem eu sou, com a maneira como eu consigo, né, naquele momento, sendo pega de surpresa muitas vezes, reagir, enfim, e a gente vai tentando, né, através da arte, de outras formas e expressões, entender a própria vida. E a gente acaba encenando a vida para ver se a gente entende, né? Para ver se a gente vive da forma certa, para ver se a gente vive também de uma forma mais intensa, para ver se a gente entende o que está acontecendo ao nosso redor. Muitos dizem que a vida é simples, né? Mas a gente complica muitas vezes e cria linguagens que não dão conta de explicar a vida. Isso é um paradoxo, mas que fazem com que a vida valha ainda mais a pena. Então essa era um pouco a discussão que eu gostaria de trazer a vocês hoje aqui sobre a invenção da linguagem e a linguagem que ajuda nesse grande teatro que é a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado desses meus comentários. Deixem os comentários de vocês também aqui neste vídeo, eles ajudam demais a melhorar o nosso canal e, se possível, se inscrevam. Um grande beijo e até a próxima!